Pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos a mais um vídeo aqui com a ajuda do Papai do Céu, se assim quiser e nos ajudar. Afinal de contas, gente, quando foi que Jesus fez a purificação dos nossos pecados? Nós estamos numa nova aliança ou temos ainda que praticar alguma coisa da lei? Repito, Jesus já havia purificado o santuário ou ainda precisava ele purificar em 1950 e alguma coisa, ou 1850 e alguma coisa, como afirmam muita gente aí? Estamos debaixo de uma nova aliança ou precisamos ainda praticar alguma coisa da lei de Moisés? Eu aconselho que vocês leiam, depois releiam Hebreus capítulo 9 e 10. Na verdade, é bom que você leia todo, a partir do capítulo 1 até o capítulo 10, para que você entenda. Lê várias vezes, né? Vamos lá, Hebreus capítulo 8. Um novo sacerdócio, um novo santuário, aqui na Bíblia de Jerusalém. Vamos lá? Como é continuação, como eu digo, comece a ler a partir do capítulo 1, mas leia várias vezes. Não se apegue nem se atenha a algum termo de algum versículo já gravado na sua cabeça, decorado, marcado, por causa de estudos que vocês fazem. Entendeu? Mas vá para o todo da Bíblia. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos tal sacerdote que fez o quê? Se assentou. Isso aqui é um eufemismo, né, para término de trabalho. O mesmo tipo de linguagem usada, já diferente lá, quando diz: e Deus descansou das suas obras. Descansou ali, na verdade, literalmente, ele cessou de fazer o trabalho. Então, o tema mais importante da nossa exposição é este. Temos tal sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda a verdadeira, armada pelo Senhor e não por homem. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios, pelo que é necessário ter ele mesmo algo a oferecer. Na verdade, contudo, se Jesus estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com o quê? Com a lei. Porque quando o escritor aos Hebreus, só a povo hebreu, escreveu, ainda estava nativa o santuário, que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. O santuário foi destruído pelos soldados romanos, pelo exército romano, em 63. Em 63 ele foi concluído a restauração, porque foi ampliado o templo que Zorobabel construiu, que foi fundado, lançados os alicerces por Neemias e Esdras, foi concluído por Zorobabel, se eu não estiver enganado, e ele foi ampliado por Herodes. Terminou a obra em 63 e no ano 70 foi destruído pelo exército de Tito. Então, pois já existem os que oferecem dádiva de acordo com o que, gente? Com a lei. Estes realizam culto que é a cópia e sombra das realidades celestes de acordo com a instituição divina recebida por quem? Por Moisés. A fim de construir a tenda. Foi-lhe dito com efeito: vê que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério
superior. O povo não entende por quê? Porque não lê. Aí fica debatendo Romanos e Gálatas em cima de versículos, de opiniões. Pois ele é mediador de aliança bem melhor. Mas você quer ficar na antiga aliança, é problema seu. Cuja constituição se baseia em melhores promessas. Porque os que são da lei não são da fé. Mas quem pratica, quem produz as coisas da lei, viverá da lei, não da graça. De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituí-la pela segunda. Tá vendo aqui, gente? Hebreus 8, 7. Ele faz com efeito uma repreensão. Dias virão, diz o Senhor, nos quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com os pais deles no dia em que conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança, por isso não me interessarei por eles, diz o Senhor. Eis a aliança, pela qual ficarei unido ao povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis na sua mente e as inscreverei no seu coração. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Já que vai ser inscrito, imprimido na nossa mente, não precisaremos mais de pedagogo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, que o pedagogo com ai fazia, e nem a seu irmão afirmando, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Esse verbo conhecer que é incrível quando você vê no grego e no hebraico. Porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim sendo, ao falar de nova aliança, fez o que aqui, gente? Tornou velha o que? A primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Também a primeira aliança. Tá vendo, gente? Primeira, segunda aliança se tornou velha. Tinha, com efeito, ritual para o culto e santuário terrestre. Não é isso que está escrito lá em Êxodo, Levítico e Número e Deuteronômio? Pois instalou-se uma tenda, a primeira tenda, chamada Santo, onde se encontrava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Por detrás, no segundo véu, havia outra tenda chamada Santo dos Santos, com o altar de ouro para os perfumes, a arca da aliança toda recoberta de ouro, e nesta, ou seja, na arca, o vaso de ouro com o maná, o bastão de Arão que florescera, e as tábuas da aliança por cima da arca, os querubins da glória cobriam com sua sombra o propiciatório. Todavia, não é o momento de falar disso nos pormenores. Vamos lá. Estando as coisas assim dispostas, os sacerdotes entram a qualquer momento. Por que ele diz aqui entram? Porque
o templo ainda estava de pé quando foi escrita essa carta. Entra a qualquer momento na primeira tenda para realizar o serviço cultual. Na segunda, porém, entra apenas o sumo sacerdote e somente uma vez por ano. E isso não acontece sem antes oferecer sangue por suas faltas e pelas do povo. O Espírito Santo quis mostrar com isso que o caminho do santuário não está aberto, já que ele tinha que fazer tal prática, tal sacrifício, né? Enquanto existia a primeira tenda. Há nisso um símbolo para o templo de agora, pois aquele regime, o mosaico, o da lei, o das obras da lei, pois aquele regime apresentam-se oferendas e sacrifícios sem eficácia para aperfeiçoar a consciência de quem presta culto. Tudo são ritos. Que tipo de ritos são, gente? Parece contradizer a carta aos Romanos, né? Ritos carnais referentes apenas a alimentos, a bebidas, às abluções diversas, impostas somente até o tempo da correção. Cristo, porém, deixa eu parar aqui, balançou a câmera. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas. Isto é, que não pertence a esta criação. Isso aqui entra, se eu não estiver enganado, na física quântica. Entrou uma vez por todas. Cristo, Paulo está dizendo aqui, gente, há mais de 1950 anos atrás, que Jesus já entrou no santuário. Entrou uma vez por todas no santuário, não com sangue de bodes e de novilhos. Aí alguém disse que não, que profetizaram, né? Um certo pastor batista, que acabou renunciando o seu poder, profetizou, fez o cálculo dele lá 3 vezes, parece, a vinda de Jesus. Como não veio, ele renunciou ao cargo de pastor. Aí vem uma senhorita chamada White e diz que na verdade Jesus entrou para purificar o santuário. Gente, quando foi escrita essa carta aos Hebreus? Então, Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas. Isto é, que não pertence a esta criação, a esta dimensão, a esta realidade. Como falei, entra na física quântica, que não é obra de mãos humanas. Entendeu? Entrou uma vez por todas no santuário, não com sangue de bodes e de novilhos. Então a purificação do santuário, minha querida White, que já morreu, com todo respeito, já foi feita há muito tempo atrás, mas com o próprio sangue obtendo redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos e se a cinza da novilha espalhada sobre os seres ritualmente impuros os santifica, purificando seus templos. Santifica porque, como eu disse, o templo ainda estava construído quando foi escrita essa carta. E o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Entendeu, gente?
purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, de purificar o que? A nossa consciência das obras mortais, para que prestemos culto a Deus. Eis porque ele é mediador. Mediador de quê? De nova aliança. Sua morte aconteceu para reparar as transgressões cometidas no regime de quê? Da primeira aliança. Que primeira aliança? Feita no Monte Sinai, que o povo quer guardar, como Paulo fala lá em Gálatas 3. E em Romanos capítulos 3, 4 e 5. E por isso, aqueles que são chamados recebem a herança eterna que foi prometida, como Paulo fala lá em Gálatas, que nós recebemos a herança da salvação, somos filhos e herdeiros por meio da fé de Abraão. Então, da herança prometida. Com efeito, onde existe testamento, é necessário que se constate a morte do testador. O testamento de fato só tem valor no caso de morte. Nada vale enquanto o testador estiver vivo. Ora, nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem efusão de sangue. De fato, depois que Moisés proclamou a todo o povo, tá vendo que é a lei de Moisés? Depois que Moisés proclamou a todo o povo cada mandamento da lei, ele tomou o sangue de novilhos e de bodes, juntamente com a água, a lã escarlate e ensopo, e aspergiu o próprio livro. E todo o povo, anunciando: este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Em seguida, ele aspergiu com sangue a tenda e todos os utensílios do culto. Segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue. E sem efusão de sangue não há remissão. Portanto, se as cópias das realidades celestes são purificadas com tais ritos, é preciso que as próprias realidades celestes sejam purificadas com sacrifícios bem melhores que estes. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana. De novo, Ellen White, que disse que ele entrou no santuário para purificar, que está dizendo que ele entrou já, réplica do verdadeiro, no santuário não feito por mão humana, réplica do verdadeiro, e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. Romanos 8:34, e não foi para oferecer-se a si mesmo muitas vezes como o sumo sacerdote que entra no santuário cada ano com sangue de outrem, pois se assim fosse, deveria ter morrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi uma vez por todas. Cristo já entrou há mais de 1900 anos atrás no santuário celeste original, não feito por mão de humanas, uma vez por todas.
agora, no fim dos tempos, que ele se manifestou para abolir o pecado por meio do próprio sacrifício. E como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem o julgamento, do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá segunda vez com exclusão do pecado àqueles que o esperam para lhes dar salvação. Amém? Então leia e releia esse capítulos 8 e 9 para que você compreenda acerca da nova e da velha aliança. Que o povo fica fazendo malabarismo textual, falando isso e aquilo outro. E outra coisa, gente, acerca das denominações, principalmente essa adventista que ela em público não confessa, mas em oculto, tanto ela como a Testemunha de Jeová e todas as outras denominações se dizem a grande revelação de Deus nos últimos dias. Não, Deus deu uma visão a fulano, mostrou um anjo e não sei o que. Mas o que é que diz Hebreus, gente? Hebreus, capítulo 1, ainda aqui no livro de Hebreus, capítulo 1. O que é que diz o texto bíblico? Para você que apenas lê e relê estudos denominacionais e não presta atenção o que a Bíblia falou. Aqui, ó. Muitas e de muitos modos, olha, muitas vezes e de muitos modos. Muita e de muitos modos, o que? De modos diversos, falou Deus a quem? Outrora aos pais pelos profetas. Que pais são? Aos antepassados dos hebreus. Você precisa pegar o contexto, a quem foi enviada a carta e qual é o assunto. Muitas vezes e de muitos diversos, ou de modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos, está no passado, falou-nos por meio de quem? Do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Ele é o resplendor de sua glória. O que quer dizer isso? Jesus é a manifestação física e temporal, por isso que ele encarnou. Aí você vai saber o que é resplendor se você estudar física. Aqui já basta. Então, gente, qual é a última revelação de Deus para o fim dos tempos? Jesus, meu filho, minha filha, meu querido, minha querida, não é igreja A nem igreja B. Para encerrar agora de fato, Gálatas capítulo 1, todas as que surgiram e se intitulam como igreja, ou a única instituição verdadeira que Jeová Deus recebe, ou a única igreja, porque na Bíblia diz assim, assembleia, e olha que eu sou assembleiano, entre aspas. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Admiro que de tão depressa, Gálatas, capítulo 1, a partir do 6. Admiro-me que de tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Todos são outros evangelhos. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper. Isso é corrupção do evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo, geralmente esse povo tem uma visão, ou vê um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciando, seja o que, gente? Anátema, maldito. A última revelação, porque Deus falou aos antepassados por meio dos profetas, isso engloba toda a antiga aliança, Salmos, entre outras coisas.
E agora, no fim dos tempos, Deus falou por Jesus, gente. A última e plena revelação é Jesus. Qualquer outra coisa que aparecer dizendo como agora aqui é a igreja verdadeira, que prega a verdade, são malditos. Anátema. O texto grego agora, para fechar com coisa, né? Olha o que diz o texto grego. De muitas maneiras, ou de muitas maneiras, ou repetidamente, e de vários modos, anteriormente, Deus, ao falar aos antepassados por meio dos profetas, no último dos dias destes, que no grego é assim, essa linguagem assim, porém, no último destes dias, falou a nós no Filho. Esse falou é o verbo indicativo aoristo ativo. O que é o verbo aoristo, gente? No grego, o verbo aoristo, ele é usado para indicar uma ação que foi feita de forma plena. Deixa eu ver aqui se tem um exemplo do aoristo aqui. Ó. Lei pomenden hamatia. No subjuntivo, né? Deixemos o pecado, ou seja, vamos continuamente, gente, estar nos aperfeiçoando, deixando o pecado. Só que o aoristo já fala diferente. Deixemos o pecado, no aoristo também. É versado assim na nossa versão, mas no grego quer dizer o quê? Deixemos de vez, completamente o pecado. Então, fala de uma ação plena, completa, o aoristo. Então, Deus falou, gente, de forma plena a nós por meio, ou seja, ao povo judeu, e agora a gente, consequentemente, por meio do Filho, o qual designou herdeiro de tudo, e por meio do qual também construiu as eras. Então, Deus, gente, falou agora nesses últimos dias por meio de Jesus. Qualquer outro tipo de revelação, todas elas, anátema, porque é outro evangelho. A paz.